When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then we will guide the planets and love will steer the stars. Muito bem, meus amigos, bem-vindos à nossa live, mais uma live do A Vida Continua, hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso eu fiz questão de gravar no dia de hoje, porque nós estamos falando do meio ambiente que nos rodeia, e eu queria dizer que todo o ambiente que nos rodeia, não só a Terra é o nosso lar, mas o universo inteiro. Nós somos habitantes e herdeiros do universo inteiro. Gostaram da minha introdução e da música? Eu toquei aqui o que foi? When the moon is in the seventh house. Aquele sucesso, né? Do meu tempo, né? 69, Aquarius, Fifth Dimension era o grupo. Eles vieram com essa música falando da Era de Aquários. Estamos entrando na Era de Aquários. E tinha um refrão lá. Let the sun shine. Deixa o sol brilhar. Let the sun shine in. The sun shining. Eu até fiz uma versão. Se der, ainda hoje eu canto a minha versão, uma adaptação. Entrávamos na Era de Aquários, então havia aí toda aquela perspectiva de uma era de progresso espiritual, sobretudo, o signo de Aquários. E ainda estamos na Era de Aquários. Mas eu queria voltar ao tema, não me perder, porque eu queria falar justamente disso. Se estamos no universo, é muito provável, é razoável pensar que há vida em todo o universo. O Espiritismo já adiantou isso para nós, lá atrás, cantou a bola. Por isso que se costuma dizer que o Espiritismo anda lado a lado com a ciência e muitas vezes passo à frente. Muitas coisas já foram reveladas do mundo espiritual para nós. A ciência está confirmando. Uma dessas afirmações que o Espiritismo fez com a falange do Espírito Verdade, lá com Allan Kardec, meados do século XIX, foi: há planetas habitados. A Terra não é o único planeta do universo a ter o privilégio da vida. Mesmo naqueles mundos estéreis, onde nós não vemos nenhuma forma de vida aos nossos olhos, mas há vida, porque nada é inútil em a natureza. E agora, se quisermos ir um pouco mais atrás, e é por isso que eu pus esse slide aqui, vocês vão observar que Jesus já dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. Estou pondo óculos, porque a gente precisa dele, né? Nós somos herdeiros do universo. Que bom, hein? A nossa casa não é só a Terra. Aqui é uma casa temporária. Quando libertos da carne, nós temos todo o espaço para percorrer. Naturalmente, nem todos os espíritos estão nessa condição. Mas aqueles que já evoluíram um tanto suficiente, já podem visitar outros mundos, ver como se vive em outros mundos, como se fôssemos visitantes, fazendo pesquisas no universo, vendo como é a vida em tal planeta, em tal lugar, em tal constelação. Não é bonito? Ora, gente, Jesus dizia lá atrás, eu vou tocar nisso: há muitas moradas na casa de meu Pai. Sim, quando ele se dirigia, Jesus, para Jerusalém,
pela terceira e última vez, os discípulos viram que Jesus havia passado nas entrelinhas uma mensagem de que iria embora. Estava chegando a hora. E eles ficaram tristes, disseram, Senhor, para onde tu vais? Vai nos deixar? Ele falou, sim, eu vou. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu irei vos preparar um lugar. E depois de aparelhar esse lugar, estarei lá para que estejais comigo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Olha, tá certo? Então, é uma das questões que nós vamos tocar hoje, daqui a pouco, e também na hierarquia dos mundos. Os mundos físicos nós estamos falando. Não estamos falando ainda em mundos transitórios, deixamos isso para a próxima live. Aqueles mundos que têm uma existência temporária e que é para abrigar espíritos que estão ali, como que, vamos dizer, num campo adiantado, num posto avançado, esperando a hora de reencarnar, ou cumprindo tarefas de socorro junto à costa terrestre, as chamadas colônias espirituais. Deixaremos isso para a próxima live, que eu vou chamar de errantes. Nós somos espíritos errantes. Mas hoje eu quero falar de extraterrestres, porque eu estou falando de espíritos encarnados que moram num planeta físico, material, outros espíritos que habitam encarnados em outros mundos, menos ou mais evoluídos do que a Terra. E aí sim encaixaria bem o termo extraterrestre. Tá bom? E como se faz para merecer estar em mundos melhores. Mas antes de mais nada, eu quero chamar aqui a nossa vinheta, né? Porque o programa tem que ter a vinheta. Vamos lá? Muito bem. Então, os planetas têm seus satélites. Os planetas não têm luz própria. A Terra é um planeta, não tem luz própria. Porque se a Terra fosse como o Sol, a vida como ela está aqui seria inviável. Quem suportaria viver no Sol, com uma temperatura de 12 mil graus centígrados? Não, então não. Os planetas são assim, estão próximos de uma estrela, recebem calor e luz de uma estrela. Eles fazem um movimento em torno do seu eixo, rotação. Isso lhes dá noite e dia. Não é assim que acontece aqui na Terra? E tem um eixo levemente inclinado. Então, ao longo da sua órbita em torno da estrela, esse eixo deita para a direita, deita para a esquerda, conforme ele faz a sua viagem. Então, forma uma trajetória oval, né? É como um peão que você lança e ele deita, ora assim, fica de pé, depois deita para cá, e conforme a luz solar da estrela atinge a face do planeta, nós temos as estações do ano. Eu fiz um resumo muito rápido aqui de astronomia. A astronomia era uma matéria que eu gostava muito, desde o primário. Eu me lembro que eu fiquei sem aula por vários dias, porque eu fiquei com um problema na perna direita, já contei para vocês, eu era criança ainda, já tinha ido a médicos e ninguém descobriu o que era, mas depois no centro espírita foi revelado que ali estava uma impregnação fluídica de um espírito do bem, um espírito amigo, até meu padrinho. Por alguma razão, ele desencarnou num acidente com a sua perua Kombi
E ele era meu padrinho, eu não sei se ele veio e se aproximou de mim, que era uma criança, e o seu fluido ficou impregnado nesse lado direito e me afetou a perna. Eu não andava. No centro espírita foi dito, você tem um parente assim, de nome assim? Sim, tem. Então, ele está sendo instruído sobre o que aconteceu, orientado para se afastar, embora ele já tivesse sido afastado. Mas os fluidos dele, os fluidos grosseiros do espírito ainda da terra, ainda ligado à terra, me causaram uma perturbação desse lado da perna. Né? E eu voltei a andar. Mas quando eu voltei à escola, disseram, olha, você perdeu várias aulas aqui, então, mas dá para recuperar. O menino ali te emprestou o caderno dele para você copiar todas as lições. E o caderno dele era uma maravilha. Até hoje eu me lembro. Era aqueles cadernos encapado ou com plástico ou papel de seda. No caso dele era plástico azul marinho, né? Esse azul marinho. E tinha etiqueta, ele escrevia com tinta tinteiro, tinha uma caligrafia muito boa, e aquilo que era destaque ele fazia em vermelho. E o livro dele era um livro de ciências sociais, né? História e geografia, era basicamente isso. Começava o sistema solar, os planetas, as estrelas, cometas, o que são. Então, eu desde pequeno, eu tomei um amor muito grande por essa matéria, por esse tipo, por essa parte da astronomia. A teoria de Kepler, depois Copérnico, eu fiquei craque nisso. E depois, quando adulto, eu quis dar aulinha em cursinho, precisava, dava aula de geografia. Depois virou geopolítica e isso foi bom para mim. Hoje aqui eu vejo a ciência do mundo e a ciência espírita se banhando numa única fonte, porque tudo converge para as leis naturais, que são as leis de Deus. Então, voltando ao tema, hoje nós temos os telescópios aí, montados em satélites. O Hubble já cumpriu o seu papel, agora tem o James Webb. Recente, está no Netflix aí um especial, um documentário mostrando como montaram o James Webb, como colocaram em órbita. E até chegar as primeiras imagens. Você vai ver como é emocionante quando chegaram as primeiras fotografias. A imagem que nós tínhamos do universo era muito ainda distante do que nós temos hoje. Hoje a gente tem fotos muito mais perfeitas, com muito maior definição. E os astrônomos lá da NASA, aqui do Brasil, se deleitam com tantas imagens trazidas pelo James Webb. Essa aqui, por exemplo, é do Hubble, já é boa, é o planeta Marte. Mas o James Webb está permitindo muito mais imagens do que nós tínhamos. A Terra como parece um mármore, né? Marble blue. E eu pus mais algumas fotos aqui. Sim, o próprio James Webb em órbita aqui, ó. Eu coloquei aqui também uma foto de Júpiter. Aí, o Júpiter tem várias luas. Inclusive, a matéria que eu estava mostrando para vocês é que o telescópio na Terra consegue fotografar detalhes de vulcões numa lua de Júpiter. Veja. Aqui é a foto da constelação de Aquários. Né? Eu comecei aqui tocando música de Aquários. Mas, meus amigos, tudo isso foi para impressionar vocês e motivar vocês a acompanharem comigo o que eu vou dizer aqui. Essa live, então, ela tem essa motivação. Eu quero mostrar a vocês que o Espiritismo já adiantava lá no meados do século XIX, com Allan Kardec, os Espíritos diziam: há mundos habitados.
nesse turbilhão de astros, nem mesmo aqueles mundos que parecem, aos nossos olhos, estéreis, eles também são úteis para alguma coisa. Mas no capítulo 3º de O Evangelho, eu quero mostrar isso para vocês. Boa noite. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais também comigo. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. A casa de meu Pai é o universo. Aí já são comentários dos Espíritos. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas a seu adiantamento. Então, meus amigos, eu não quero alongar essa live, mas eu quero dizer o seguinte. Nos mundos do nosso planeta, do nosso sistema, vamos começar pelo sistema solar. Nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. A gente aprendeu que somos 9 planetas aqui no sistema solar, mas hoje Plutão é considerado planetoide. Ele não entra já na categoria de planetas. Curioso. Porque ele é pequeno, talvez para as dimensões de um planeta. Nós sabemos que Mercúrio é o mais próximo do Sol, nós sabemos que Júpiter é o maior de todos os planetas, ele é 1.300 vezes maior que a Terra. Nós sabemos que Júpiter tem 11 luas, 11 satélites, né? Sabemos que Saturno também tem satélites e eles fazem uma órbita tal maneira que a gente costuma chamar aí de anéis de Saturno, não é? Eu queria dizer que esses mundos são habitados, mas não esperemos encontrar vida neles nos mesmos moldes da vida da Terra. Bem, que o mundo mineral é mineral, o mundo vegetal é vegetal, e que a vida humana é humana, sim, mas com nuances próprias de cada planeta. Tá bem? Por exemplo, aqui na Terra nós temos uma pressão medida em centímetros de mercúrio, e essa pressão é tal que nós estamos adaptados a ela. Se a gente vai para uma região de altitude, a gente sente diferença. Sente pressão nos ouvidos, sente menos ou menor pressão, sente falta de oxigênio, porque parece que o ar é mais rarefeito, não ocorre isso. Quando tomamos um avião, temos também mudança de pressão, começamos a sentir dor de ouvido, porque a pressão que a atmosfera, a camada atmosférica sobre a Terra, ela tem um peso. Temos aqui uma gravidade, a força gravitacional, temos também a área líquida dos oceanos, dos rios e lagos, e ali nós não estamos adaptados para viver dentro delas. Nós não temos guelras, que nem os peixes, um sistema respiratório apropriado. Se a gente entrar dentro do mar, nós vamos ter que usar escafandro, tubo de oxigênio, etc. E assim mesmo a pressão lá no fundo do mar aumenta. Tanto que eu vi recentemente uma matéria, o homem que ficou muito tempo debaixo d'água, ele perdeu a altura, ele encolheu. Mas nós estamos observando, então, que o homem tem um ambiente tal onde ele pode sentir dentro daquelas condições, sentir-se bem.
Mesmo na Terra, nós temos diferenças consideráveis entre os seres que habitam a Terra. Vejam os orientais, de pele amarela, os olhos mais puxados, cabelo liso, estatura também talvez mais baixa, né? Em geral são. Os esquimós têm uma figura típica. O negro, que habita aí os trópicos, a região da África, tem a tez escura, não é? O cabelo mais duro do que o nosso, porque eles estão sob efeitos de uma incidência solar maior, etc. Da mesma forma, o eslavo lá dos Balcãs tem uma característica, o americano, o ameríndio daqui é outro tipo, os tipos aqui dos índios da América do Sul. Então, mesmo dentro do nosso planeta, há nuances, e quanto mais em outros planetas. Então, não esperemos encontrar no outro planeta o mesmo sistema de vida. A composição da atmosfera local deve ser diferente, a temperatura é outra. Então, se formos visitar um planeta desse, teremos que ir aparelhados para enfrentar mudanças de pressão, mudança gravitacional, ataques de vírus e outras coisas. Então, é por isso que os astronautas, quando visitam outros orbes, a gente vê isso muito nos filmes de ficção, eles têm que estar sempre dentro de uma nave hermeticamente fechada, roupas especiais. E no meio dessa ficção toda tem um fundo, um cheirinho da verdade aí. É que realmente há mundos habitados. E eu acredito que os inferiores à Terra não conseguem vir aqui nos perturbar. Mas os superiores à Terra, seus habitantes, podem vir nos visitar. E como são superiores, não vão arranjar briga conosco. Porque essa Guerra nas Estrelas, Star Wars, todos os filmes de ficção de Hollywood são mundos digladiando entre si. Poxa, mas que apego à violência que tem, as armas esses americanos têm, não? Não podem mostrar planetas amigos nos visitando? Extraterrestres superiores a nós, moralmente falando, e é natural que Deus não irá permitir que eles interfiram na evolução deste planeta. Mas até certo ponto, pode haver, sim, uma troca de conhecimentos. Nós podemos aprender com os planetas mais evoluídos, eles podem trazer tecnologias. Um dia nós podemos trocar figurinhas com eles. Nós não estamos fazendo estação espacial na Lua? Tem uma estação espacial na Lua. Vários países da Terra colaboraram. Até o Brasil colaborou através do Senai, que fez algumas peças que eram encaixadas na nave ou dentro da Estação Espacial Internacional. Hoje, os chineses já conseguiram pousar uma sonda no lado oculto da Lua e fincaram lá sua bandeira. Nós estamos colonizando a Lua. A Lua parece estéril, não parece ter ninguém morando lá. No entanto, ela já foi útil para alguma coisa. Os espíritos dizem, eu vou mostrar, se não nesta live, na próxima. A Terra já foi um dia árida, estéril como a Lua é hoje. Pelo menos até agora não vimos nada lá. A Terra, quando se desprendeu da nebulosa solar, também era estéril. E aquela época serviu para receber espíritos de uma determinada natureza. Depois a Terra esfriou, ganhou chuvas torrenciais, houve a condensação das rochas, as primeiras formas de vida começaram na água, até que os anfíbios foram para o solo. Aí vem aqueles bichos feios, aqueles quirópteros, bichos com asas, os dinossauros, que são tão hoje propalados aí nos filmes, os tiranossauros. Então, nós tivemos aqueles períodos geológicos
longos, de milhões de anos, até que a Terra começou a ter formas mais adequadas de vida, florestas, chuvas mais equilibradas, temperaturas mais amenas, e até que os germes que já estavam na Terra começaram a, então, unindo-se ao elemento espiritual, matéria e espírito, os primeiros seres selenterados, os primeiros invertebrados, depois os moluscos, as algas, até que entramos nas formas mais complexas de vida, os mamíferos, etc. E na ordem dos mamíferos, os primatas, dentro dos primatas, chegou um momento que, no mundo espiritual, houve um momento em que o espírito humano podia, então, encarnar num símil, mas um homem que vinha mais depurado. Era um macaco, porém já bípede, de pé, a conformação craniana, e aí era o Homo sapiens. Antes dele, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, vários tipos de ensaios foram sendo feitos até que tivemos aí o Homo sapiens na Terra, aparecendo em vários pontos do globo. Tá certo? Por hoje é isso. Não dá para falar mais disso, mas eu queria dizer aqui, bem-vindos aos extraterrestres. Quando eles vierem, eu não vejo que eles virão com armas. Eles não virão para digladiar conosco. E, aliás, eles são muito discretos. Eles aparecem muito rapidamente e vão embora. Porque eles também estão dentro de um planejamento que se submete à ordem divina. O mundo não vai usurpar o outro mundo de fazer o seu progresso. Os espíritos que aqui estão encarnados estão aqui porque aqui é a classe de mundo que nós merecemos por enquanto. Há mundos melhores do que o nosso. O volume sobe devagarzinho. Até mais. Tchau.